Bem, pessoal, vamos agora começar essa próxima videoaula. Esse assunto está dentro do conteúdo lá de resoluções de equações de segundo grau, tá? E principalmente agora quando ela for a parte completa, tá? Então, é o seguinte, separei aqui, montei um slide aí para mostrar para vocês. O seguinte, quando a gente resolve uma equação do primeiro grau, a gente utiliza a equação de Bhaskara, né? Quando ela for completa. E precisamos determinar o que? Os coeficientes, né? A gente precisa saber os coeficientes A, B e C. Sabendo deles, aí a gente monta a equação, tudo direitinho, a equação de Bhaskara. Antes de trabalhar a equação de Bhaskara, a gente precisa do nosso delta, né? Bem, aqui está a fórmula de Bhaskara, beleza, tudo ok. Então agora a gente vai trabalhar o que? A gente vai, de acordo, quando a gente descobre o valor de delta, a gente já pode identificar mais ou menos quantas raízes vão aparecer. Isso significa o quê? Discriminante. O delta é chamado de discriminante. Então é através dele que a gente descobre quantas raízes vão ter, tá? Esse assunto está presente lá na página 58 do livro de vocês, tá? E tem um exemplo lá, mais ou menos de 3 exemplos, 3 equações resolvidas. E o seguinte, o delta ele pode apresentar 3 resultados diferentes, como representa aqui, tá? Quando o delta ele for maior que zero. Então, quando o delta for maior que zero, obrigatoriamente vai aparecer 2 raízes reais diferentes, tá? Vai aparecer 2 raízes reais diferentes, tá? O x1 e o x2 lá vão ter raízes e vão ser diferentes. Já quando o delta for igual a zero, vai ter 2 raízes reais iguais. Temos 2 raízes reais iguais, tá? O x1 e x2 vão ser iguais. Já quando o delta for menor que zero, não representa raiz real, ok? Não temos raízes reais quando o delta for menor que zero. Por quê? Porque quando a gente trabalha aqui nessa parte aqui de Bhaskara, delta é raiz de delta, lembrando que é raiz quadrada de delta, não existe raiz quadrada negativa. Então, por isso que não representa raízes reais. Então, esses são os valores dos discriminantes. O delta pode ter 2 raízes diferentes quando for maior que zero. O delta, quando for igual a zero, a equação tem 2 raízes iguais. E o delta, quando for menor que zero, não existe raiz real exata, ok? Então, agora vamos partir para a parte da relação, quando a gente relaciona as raízes e os coeficientes das equações. Então, imagine uma equação onde a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, temos uma raiz o quê? Completa, né? Então, vamos lá. Essa relação ajuda para quê? Para a gente determinar as raízes sem resolver a equação. Ok? A primeira relação, esse assunto também consta na página 59, tá? Quando ele relaciona as raízes, né? A primeira relação que a gente tem, ou a primeira propriedade, é chamada de adicionando as raízes. Ou seja, quando você pega x' mais x duas linhas, quando você faz a soma dessas duas raízes, o resultado vai ser igual a menos b sobre a. Tá? Vai ser uma fração menos b sobre a. Então, quando eu tenho isso, eu estou trabalhando a soma das raízes. Quando eu tenho a soma das raízes, vai ser igual a menos b sobre a. Exemplo, vamos lá. Sem resolver a equação, 3x ao quadrado menos 8x igual a zero. Tá, foi dada a equação aqui, ok? Vamos determinar a soma das raízes. Lembrando, é sem resolver a equação. Determinar a soma das raízes. Bem simples. A gente já sabe que o valor de A é 3, o valor de B aqui é menos 8 e o valor de C é igual a menos 3, ok? A soma das raízes vai ser o seguinte, x1 mais x2, né? Já sabemos que a soma das raízes x1 mais x2 é igual a quanto? Menos b sobre a. Então, olha para aqui. Quem é menos b?
é 8. O B é negativo. Então, veja, menos com menos vai dar o quê? Mais 8. E o A é quem? A vale 3. Então, temos 8 terços. Então, a soma das raízes desta equação vai dar 8 terços. Ok? Essa é a primeira relação que a gente tem. Ok? Dúvidas? Vamos lá. Partindo para o próximo exemplo. O próximo exemplo tem o seguinte. A segunda relação. Produto das raízes. O que é produto? Multiplicação. Então, veja aqui, ó, eu pego x1 e multiplico com x2. Quando eu multiplico a raiz 1 com a raiz 2, vai ser igual a uma fração c sobre a. O coeficiente c sobre a. O coeficiente c sobre o coeficiente a, ok? Exemplo. Sem resolver a equação, 2x² mais 3x menos 10 igual a 0. Determine o produto das duas raízes. Produto das duas raízes, sem resolver a equação. Então, como você já... para você, eu quero fazer o produto, você vai resolver a equação para achar o produto? Não precisa. Você sabendo que, separando aqui, vamos lá, A é igual a 2, B é igual a 3 e C é igual a quem? Menos 10, ok? Qual é a relação que temos? Que o produto das raízes sempre vai ser C sobre A. Então, quem é C? Menos 10. Quem é A? 2. Então, menos 10 meios. Toda fração dá para ser dividida. Menos 10 sobre 2 dividido por 2 vai dar igual a quanto? Menos 5. Então, nesta equação, o produto das duas raízes deu menos 5. Ok? Mas beleza, para que serve isso? Para que eu preciso saber a adição das raízes e a multiplicação das raízes? Bem simples. Para que serve isso, tá? Ó, vou dar já um exemplo aqui, ó. Temos aqui. Escrevendo uma equação do segundo grau quando conhecemos as duas raízes. Então, imaginem que eu dou a você as duas raízes. E eu quero que você encontre uma equação do segundo grau, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que saber aqui, ó. Indicamos a soma das raízes, lá como eu expliquei para vocês, soma das raízes é igual a quê? x1 mais x2. Esse x1 mais x2 a gente vai dizer que é igual a S, que significa soma. Indicamos o produto das raízes por P. x1 vezes x2 vai ser igual a P, certo? Então, soma S, P vai ser o produto. Logo, para a gente descobrir a equação do segundo grau, lembrando, a equação de segundo grau completa, é bem simples. Você vai adotar essa equação aqui, vai adotar essa fórmula, x² menos o S, que é a soma, o resultado da soma das raízes, mais o produto, que é o P. Então, nosso P vai ser aquele valor do C, ok? Vamos lá, um exemplo. Determine a equação do segundo grau na incógnita x, sabendo que as raízes são os números reais 5 e 7. Eu já dei para você as raízes 5 e 7. Ele quer que você descubra a equação. Bem simples. Soma das raízes. Soma das raízes, como é que a gente faz? 5 mais 7, ok? 5 mais 7, a soma deu quanto? 12. Produto das raízes agora. 5 vezes 7. 5 vezes 7 vai dar quanto? 35. Já achamos o produto. Então, já temos a soma e já temos o produto. Se a gente substituir o S por essa fórmula e o P por essa fórmula aqui, então temos o quê? x² menos 12x mais 35 igual a 0. Então, esta é a equação que deu a origem a essas raízes. Então, por isso que é importante você saber a soma das raízes e o produto das raízes. Ok? Beleza, pessoal? Então, é isso a importância de você saber a soma e o produto das raízes. Obrigado.